noite, a galera aí que está acompanhando a gente do Papo da Coxia. Eu vou começar divulgando algumas iniciativas de ajuda aos técnicos. A gente tem a iniciativa do Marlene Collet, do Salve Coxia e do SOS Técnicas. O site está aí, ó, para vocês entrar, as páginas do Instagram e Facebook de alguns. Dá uma olhada lá e participem dessa iniciativa. Bom, vamos começar a nossa live com o nosso convidado. Nosso convidado de hoje é secretário de Cultura do Estado do Amazonas, Marco Apolo Muniz. É um dos grandes patrimônios do Teatro Amazonas. Iniciou Curumim no teatro e teve toda a sua formação atrelada a espetáculos e às coxias do Teatro Amazonas. Cria do nosso mestre Raimundo Nonato, funcionário mais antigo da casa. Honrado por aceitar o nosso convite, Apolo. Apolo, eu queria que você contasse um pouquinho do seu trajeto dentro do teatro, como você começou, como que foi o teatro na sua vida, e conta também algumas das suas experiências e tal. Bem, primeiro eu queria dar boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui nesse momento, agradecer a oportunidade e agradecer por estar com vocês aqui conversando um pouco sobre a nossa história. Um abraço aí a Nício e toda a equipe que convidou a gente aqui a participar desse bate-papo. Bem, realmente toda a minha história, a história da minha vida foi no teatro. A minha primeira experiência num espetáculo foi no Teatro Amazonas, quando eu estive aos 10 anos de idade para assistir um espetáculo, e meses depois eu já estava no palco apresentando. E já desde criança, desde aquela época, a gente fazia um teatro amador, então a gente meio que fazia de tudo, né? Então, eu já operava sonoplastia naquela época, ainda na fita cassete, né? Levava aqueles sons caseiros, com as caixas de som de madeira para o teatro, e aquilo ali como a gente executava a sonoplastia dos espetáculos que a gente fazia ali na década de 80. Depois eu tive umas idas e vindas em outros teatros, aqui no Teatro Artistas Estudantes e tal, e o Teatro Amazonas passou a ser o grande de consumo à época, né? Ir para o teatro, se apresentar no teatro, e aí dando um salto na história, porque realmente ela é bem tensa, bem longa. Quando foi em 97, 96 eu trabalhei no centenário do Teatro Amazonas, 97 eu já estava lá fazendo meio que freelance, e a partir de 98 eu já entrei como funcionário, né? E só sosseguei quando fui então compor a equipe técnica à época. Logo depois assumi a gerência técnica do teatro, e aí fiquei lá até como nessa função de gerente técnico, lá diretor técnico do teatro, até 2006, mais ou menos. E aí depois disso eu fui me dedicar só a essa central técnica de produção, que foi algo que eu tive a oportunidade também de criar, né, em 2002, desde o primeiro espetáculo, da primeira peça do acervo. E aí em 2006 eu já passei a dedicar só a Central Técnica de Produção, que acabou até recebendo à época o meu nome, né? E foi uma honra para mim, eu creio que foi uma forma de reconhecer todo o trabalho que a gente desenvolvia na técnica do teatro aqui. A gente passou a dar habilidade a esse trabalho tão invisível, né? Que é o trabalho dos técnicos. Eu até brinco muito, na verdade, comento muito isso, que a gente só é lembrado quando dá alguma bronca, né? Falou o nosso nome, é porque a coisa não está funcionando, né? Enquanto está funcionando, o povo nem lembra que a gente está ali, mas é um processo natural, né? Isso é normal, né? Na nossa profissão. E aí, em 2006 passei a ficar só na técnica, mas já estava ali desde o primeiro festival de ópera, no caso, que é a maior referência, né? Trabalhando na técnica. Eu assumi a direção técnica do Festival de Ópera por aí, 2005, 2004, talvez por aí, assim, não recordo certo. E aí fiquei nessa função também até recentemente, quando vim aqui assumir a pasta como secretário de Cultura. E aí, nesse meio tempo no teatro, a gente realizou uma série de festivais, festival de ópera, de jazz, música, teatro, dança. Tivemos a oportunidade de atuar com grandes artistas aí, diretores, escritores e técnicos do mundo inteiro.
Mas o Festival de Ópera realmente é uma grande referência, porque é onde é um grande laboratório, né? E é onde a gente faz uma interface aí com a galera da área técnica em vários lugares do mundo. Então, para a gente é uma grande história, é uma grande escola, né? E assim, o Teatro Amazonas é a minha casa, o Nonato está lá desde o ano que eu nasci, em 73, né? Então, ele realmente hoje ele está com 85 anos e é um cara ainda muito atuante, muito lúcido, né? E até hoje ainda faz parte do nosso quadro. Assim, o teatro, os secretários sempre fazem homenagens a pessoas, né? Nós temos lá uma galeria de honra, onde se coloca aquelas placas e tal. E a primeira pessoa que eu tive a honra de homenagear foi o Nonato, né? Então, a primeira placa que eu entreguei como secretário foi um reconhecimento ao trabalho, né, do Nonato no teatro. Então, realmente, todos, como a Alice falou, todo mundo que passa por aqui sabe a história dele, sabe o valor que ele tem. Para a gente, realmente, é um grande mestre, assim, é um grande pai assim, de todos nós. E é isso, assim, realmente, toda a minha carreira, toda a minha trajetória se confunde com essa história do teatro nos últimos 37 anos, né? Então, para mim é uma honra, muita humildade, assim, ter feito parte aí dos últimos 40 anos de história do teatro. A gente passou por lá em vários momentos e fez muitas amizades, e isso, inclusive, me rendeu uma relação muito próxima com técnicos do mundo inteiro, né? Porque nós somos assim, na verdade, um grupo que se respeita muito, né? Onde a gente está, a gente faz essa interface e se ajuda muito. Então, para mim, é realmente um orgulho muito grande. E o teatro, um dia desse eu estava almoçando lá do lado com um grupo de pessoas e falei, olha, eu conheço mais o teatro do que a minha casa. Vocês falaram, quer saber onde é aquela lâmpada, eu digo qual é o disjuntor, qual é o quadro e tal, não sei o quê, porque realmente foram muitos anos de convivência, né? Então, é isso. Nossa, não, é bacana você falar assim, quando você fala que conhece mais o teatro do que a sua própria casa, porque eu vejo que a gente tem, a nossa arquitetura vem da arquitetura naval, né, a arquitetura do teatro, principalmente esse teatro de ópera, e o marinheiro tem que conhecer o barco quando afundar, né? Você teve, além do Nonato como mestre, você tem algum outro técnico que você acha que, assim, como que era esses técnicos quando você chegou lá? Como que era passar esse conhecimento? Na verdade, assim, eu passei 2 anos, os meus primeiros anos no Teatro Amazonas foi aprendendo, porque eu sempre fui muito hiperativo, né? E sempre gostei muito de resolver, de ajudar, de tentar resolver e tal, não sei o quê. E a gente, à época, a gente sempre teve uma equipe técnica no Teatro Amazonas, que é uma referência, né? E a galera era muito assim, era o combinado, era aquilo e tal, não sei o quê, papapá. E eu fui tentando implementar aos poucos uma linha assim de algo que um pouco além, né? De tudo aquilo, de todo o conhecimento que eles já esbanjavam ali, né? Então, acho que na minha passada por lá, a gente conseguiu... não sei se o termo seria humanizar um pouco mais, né? Todo esse trabalho técnico que eles já faziam, mas eu tenho um grande mestre lá, eu tenho um Wagner da iluminação, né? Que é um cara que me ajudou muito, Ivan de Oliveira, que era um cara do som lá, que era um cara sensacional, já não está mais lá agora, o Wagner ainda está aqui na secretaria. Tinha o Eliezer Rabelo, o Eliezer Bacelar também foi um cara que me ajudou muito, o Auri, o Alci, o seu Montefusco, o Zé Rezende Montefusco, que era um gambiarrista, né? Já não está mais entre nós, infelizmente, mas foi um grande... O Juriá também, que já partiu, um cara que ajudou muito. Eram os técnicos da época, Cabral, Caldas, a gente convive muito assim, né? E, então tem um respeito e uma admiração muito grande por ele. E fora daqui são as pessoas que a gente ou recebia fora ou quando a gente acabava indo para outro lugar. Então, eu referendar muito bem aqui o tio Denis, né, que é um cara incrível, assim, que ensinou a para ter uma ideia a utilizar a parafusadeira na época, né, que era na base do martelo e do prego, né? Então ele chegou aqui com uma Deval, que é aquele brinquedinho amarelo na mão dele, era o nosso consumo, né?
E eu acho que nem tinha em Manaus ainda. Paraíso era difícil de encontrar aqui. Então, o tio Denis foi um cara que revolucionou a técnica em Manaus aqui. Aí teve o Jorge também, teve o Pelé, que foi um cara também do Municipal de São Paulo, que até hoje eu tenho um respeito, um carinho, uma relação muito próxima. O próprio Sérgio Santos, lá do Municipal do Rio, que a época, quando eu conheci lá, hoje, inclusive, eu tenho como irmão, porque ele sempre que eu vou ao Rio, eu encontro com ele, a gente conversa bastante. E essa relação com essas pessoas e grandes diretores também, que tem uma como é que eu posso falar? Que faz uma interface muito grande com a equipe técnica, né? Então, a minha passagem pelo Teatro Alfa, não como funcionário, né? Mas a relação lá com o Fernando Guimarães, foi um cara que eu aprendi muito, né? O Jorge Daca, um grande diretor, o Yakov Hillel também foi um cara com quem eu aprendi muito, passou por aqui. Tem vários nomes, a gente acaba sempre tendo aquela preocupação, né, de esquecer um ou outro, mas essa interface com esses técnicos, diretores que vieram de muitos lugares, assim, e outros que, na verdade, nós aprendemos pelo grau de dificuldade que foi realizar aquela produção, né, como o Martin Day, o Bang, foram nomes assim que eu lembro bem. E eu tenho uma gratidão muito grande também pelo maestro Luiz Fernando Malheiro, que foi um cara que sempre nos apresentou grandes nomes, né? Pessoas que foram sempre generosas no compartilhamento do seu conhecimento. E agora, num passado não tão distante, veio aqui ao nosso meio aqui, Alício e Georgia, que são dois grandes artistas aí, que já trouxeram um conceito que vai além da técnica empírica, né? Traz um conceito, inclusive, que já tem uma fundamentação mais, posso até dizer que acadêmica. Então, parece assim que foi um processo realmente evolutivo. Todos vocês, todos esses passaram pelas nossas vidas aqui nos momentos certos e sempre compartilharam muito do seu conhecimento. Isso foi fundamental para nós aqui, que nós não temos uma formação acadêmica, se bem que eu acho que isso aí, na área técnica, isso é muito comum pelo país afora, né? Mas aqui a gente está muito distante dos grandes centros, né? A gente tem os teatros mais respeitados do mundo, mas sempre foram muito limitados tecnicamente. Essa limitação, muitas vezes, era compensada pelo nosso sentimento, a nossa vontade de fazer, né? E legal que esse espaço, tanto a CTP quanto o Teatro Amazonas, foi sempre também tem esse lugar muito acolhedor e também muito representado pela sua figura, que foi sempre um lugar de vamos fazer, né? E esse é um lugar de ativar, né, os nossos botões. A gente gosta muito do que faz, a gente se diverte mais do que trabalha aqui, né? A gente curte muito o processo todo, assim, sabe? A questão do abrir a cortina, resultado de todo um processo, né? Essa é uma coisa que eu procurei fazer em tudo aquilo aqui. Acho que isso é muito desse coletivo, assim, né? Mas o grande lance é a gente curtir esse processo. Porque, caramba, a gente não tem hora para comer, não tem hora para dormir, não tem feriado, não tem dia santo, não tem dia das mães. Então a gente tem que curtir, né? Tem que curtir o processo. Sim, que é você levar isso. É o que a gente procura fazer. E a gente está amadurecendo muitas ideias em relação a isso, esse lugar acolhedor. Eu queria trazer aqui um outro cenário para a gente aqui, e aí eu queria, assim, uma coisa que para mim foi muito impactante, é o tanto que o Teatro Amazonas é um símbolo forte para o estado e principalmente para a cidade. E de uma maneira que eu vejo assim, ele está no cartão, nos cartões postais, como todos os teatros das cidades aqui no Brasil e tal, que eu vejo, e mundo afora. Mas uma coisa que eu que eu me sinto muito assim, poxa, como o teatro mexe com a vida da cidade, ver que as pessoas vão tirar foto de casamento, as pessoas vão tirar foto de aniversário de 15 anos, debutante, formatura, além de todas as atividades, que o teatro tem mais atividades, agora, infelizmente, por causa da pandemia, eu não sei como que tá, mas enquanto a gente teve aí, sempre teve mais atividade do que dias do ano. Aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa relação do teatro com
e a importância dessa relação com a população, e também falar um pouco também dessas atividades, como que é esse lugar de ter mais atividades do que dias ao ano, né? O Teatro Amazonas... Que é um problema bom, né? Oi? O Teatro Amazonas, assim, ele é realmente o principal cartão postal, né, da cidade, é o espaço mais visitado aqui na cidade, né? O Teatro Amazonas e o Encontro das Águas, né? São os dois principais pontos aqui da cidade. É o maior teatro da cidade, são 700 lugares, mas até hoje ainda é o maior teatro da cidade, né? Depois dele, nós temos um teatro de um shopping e depois outros espaços menores, que são também administrados aqui pela secretaria. Ele acaba tendo uma vida intensa, uma vida ativa muito intensa, realmente aqui. Ele está num local muito estratégico, bem no centro da cidade, né? Então, ele é muito querido, muito respeitado, os amazonenses entram de graça. Tem uma série de iniciativas realmente para criar esse sentimento de pertencimento das pessoas por aquele lugar, né? Então, a gente acaba conduzindo nessa direção. E ele, assim, um dia... O pessoal fala, qual é a vocação do Teatro Amazonas? Bem, a vocação do Teatro Amazonas seria realmente mais a ópera, porque ele é um teatro de ópera, né? Ele foi criado, a estrutura acústica dele, a estrutura física dele é para ópera. Mas ele, assim, se você for na segunda-feira, tem música, se você for na terça, tem dança, se você for na quarta, tem teatro, se for na quinta, é orquestra, se for na sexta, é o boi, se for no sábado, é cinema, se for no domingo tem de manhã e de tarde. Então, ele realmente atende absolutamente todas os movimentos e as atividades da cidade. Ele realmente tem uma importância, um significado muito grande para a cidade. Teatro Amazonas e Manaus são a mesma coisa, assim, né? Não tem até uma história aqui que a gente uma vez estava de noite lá no teatro, eu fui pedir uma pizza, aí eu liguei para a moça e falei, olha, eu queria uma pizza e tal, não sei, papapá. Aí ela falou assim, qual é o endereço? Eu falei, Teatro Amazonas. Ela falou, mas aonde fica? Eu falei, é o Teatro Amazonas. Mas não tem um ponto de referência? Olha, o ponto de referência é o Teatro Amazonas. Não tem, entendeu? Se você claro, tá lá grandão. Tá lá, tem falar rua, a pessoa vai se perder. Tem que botar Teatro Amazonas. Se você escrever numa carta, Teatro Amazonas, Manaus Amazonas, vai chegar lá. Não tá certo, não precisa botar nada. Bota Teatro Amazonas, Manaus Amazonas. Bota no correio que vai chegar lá. Porque chega, entendeu? Chega a carta com lá, certeza. não tem nada, só tá escrito Teatro Amazonas, Manaus Amazonas. Chega lá, entendeu? Porque realmente é um lugar que é o principal ponto da cidade. É legal porque a gente pode imaginar, eu lembrei todos os caminhos dão a Roma, né? Então, aqui Teatro Amazonas. Todos os caminhos dão a Teatro Amazonas. É incrível. Deixa eu te falar aqui, ó. A gente também tem uma outra pergunta aqui, ó. Acredito que hoje a CTP é um dos grandes espaços de confecção de espetáculos e formação de técnicos. Você consegue ver pessoas com algum diferencial comparando com os outros profissionais? Qual a importância de qualificar técnico no seu ponto de vista? A pergunta é mais ou menos assim, ó. Eu acho que a gente tem um exercício muito grande de pegar pessoas zeradas praticamente lá. A gente tem um espaço incrível que é disponibilizado para a gente fazer o Festival de Ópera, e agora, o último Natal, a gente esteve lá também, eu e a Georgia, e junto com a Flávia, que vocês recebem a gente muito ímpar, né? E aí eu queria falar assim, como que é isso? Esses técnicos que têm esse acesso a esse lugar, e como se você vê eles como um diferencial, e qual a importância de formar não só esses técnicos, mas como uma formação de técnico em geral, se você tem alguma opinião a respeito disso. Foi esse divisor de águas, né, que foi a CTP, o Festival de Ópera, essa formação técnica na cidade que nós não tínhamos. O que nós tínhamos era realmente os técnicos do Teatro Amazonas e outros profissionais que atuavam de forma esporádica, né, até como o SESC, por exemplo, essa coisa toda. Mas a central técnica ela começou a dar um outro caminho, um outro significado para o nosso fazer, para o nosso trabalho.
E hoje, por exemplo, todo mundo aqui na cidade, se você fala que você trabalhou na central técnica de produção, aquele contratante já te olha de uma outra forma. Então, o impacto do trabalho que a gente realizou esses anos todos lá, ele influencia hoje o show business, né? Os outros espaços culturais que já não são da secretaria, né? Como esse teatro do shopping, né? Então, a gente saindo de Manaus, buscando, inclusive, a partir dessa referência no teatro, uma experiência técnica em outros lugares. Isso impactou a nossa relação até com o Festival Folclórico de Patins e outros festejos que existem, tradicionais, que existem no Estado. Então, realmente, esse pessoal, quando você fala que passa pela Central Técnica de Produção, ou que você fez o nosso espetáculo de Natal, ou o Festival de Ópera, as pessoas têm um outro entendimento desse profissional, né? Porque ele, normalmente, na sua maioria, né? Claro, é natural do ser humano que um outro acaba enveredando para um outro caminho, isso é normal, isso é natural. Mas esses técnicos, eles têm uma outra noção de responsabilidade, né, de comprometimento com aquilo que eles fazem, um outro conceito de qualidade mesmo daquilo que eles vão entregar, que realmente os diferencia, né, de todos os outros. Eu tenho aqui um nome de pessoas que, a partir da Central Técnica de Produção, hoje são profissionais que atuam na área e são conhecidos, respeitados, por conta dessa relação deles com o Teatro Amazonas, com o Central Técnica de Produção, com o Festival de Ópera, com o Natal, enfim, com isso que acontece. Então, realmente é um espaço importante. É importante as pessoas que não conhecem Manaus ainda entenderem que aqui Manaus é uma cidade muito grande, nós temos 2,5 milhões de habitantes, mas a nossa produção artística realmente ela é menor do que o que existe nos grandes centros por conta disso, porque eu tenho o Teatro Amazonas e nós não temos tantos espaços culturais, né? Então isso acaba não nos permitindo que a gente tenha um volume tão grande de produções, mas o Amazonas ele é uma grande referência pela sua produção cultural, né? Mas acaba realmente ficando, de uma certa forma, limitado tanto pela nossa posição geográfica, né? Como até pela falta realmente de equipamentos culturais para que a gente possa dar vazão aí a grandes espetáculos. O que eu acho interessante é porque muitos dos técnicos, não é uma realidade só de Manaus, mas muitos dos técnicos que a gente tem contato assim em Manaus, eu vejo que eles agarram isso como uma oportunidade. O escultor, o marceneiro lá, o serralheiro, eles têm uma oportunidade de ter, além já da profissão que eles estão adquirindo, estão tendo o primeiro contato, de também saber que tem essa possibilidade. E aí você vê assim, você pega um escultor lá que talvez se não tivesse a iniciativa de ter esse lugar, talvez esse cara ia perder o talento dele. Então é valorizar o talento e, além disso, formando e também preparando esse profissional para dar assistência não só durante o ano, ele precisa ainda comer, beber, precisa fazer tudo que ele precisa, as necessidades, e ele ter esse leque na mão. Eu acho que é ímpar, eu acho que é incrível, eu acho que é um ponto certeiro, é um olhar incrível para os técnicos, e eu acho que isso ainda tem muita coisa para rolar, eu acho que isso vai amadurecer muito, tanto você quanto o secretário, mas acredito que quem vier tem que ter esse tipo de mentalidade, sabe? Porque no Brasil inteiro, e aí eu acho que aí é um grande modelo, né? Uma coisa que, assim, a gente do Papo da Coxia, a gente investiga a atuação dos técnicos em vários outros setores, inclusive no show business e no circo, em vários lugares, assim. E aí a gente teve, hoje como você é secretário, mas acredito que você até antes disso já tinha algum tipo de conhecimento, a gente queria saber se tem uma estrutura de técnicos no Festival de Parintins e como que seria essa estrutura, assim, quem são esses caras que trabalham ali nos bastidores para o Festival de Parintins acontecer. E que também, se você quiser falar um pouquinho do festival, eu acho que é bacana. Tem muita gente talvez não conheça. O Festival Folclórico de Parintins é um evento também diferenciado, né? Esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu fazer por conta da pandemia. Isso foi um impacto muito grande ali no município de Parintins, porque é o que movimenta, é a principal atividade econômica do município, né? A cultura realmente
impactando diretamente a condição econômica do município. E a gente tem o que a gente chama de bumbódromo, né? Existe o sambódromo, que é o samba, que em Manaus também tem. Lá nós temos um bumbódromo, que é por causa do Boi Bumbá, é um espaço que cabe pouco mais de 13 mil pessoas, que é coordenado por nós aqui, pela Secretaria de Cultura do Estado. E é um evento sensacional, assim, incrível, algo que eu sempre comento assim, que as pessoas têm um direito, elas não podem passar por essa vida sem ir ao Amazonas, sem conhecer o Teatro Amazonas e sem conhecer o Festival Folclórico de Parintins, porque realmente é uma experiência, né, com respeito a todos os movimentos culturais do mundo, mas realmente o Amazonas é uma experiência assim, a ser vivida, né? E Parintins é assim, nós temos um celeiro de artistas, tem artistas assim incríveis. Para você ter uma ideia, nós temos um rapaz que estuda no nosso Liceu de Arte Ofício Conservatório, que funciona lá no Bumbódromo. Ele nasceu sem alguns membros, né? Sem parte do braço e tal, e mesmo assim ele desenha, né? Lá, assim, é impressionante, assim, como já no DNA do parintinense esse talento artístico. O que eles fazem com o ferro, o Alício já teve a oportunidade de ver aqui, é impressionante, assim, eles pegam aquilo e transformam em coisas, impressionante, assim, a forma como eles manuseiam uma máquina de solda, né? É impressionante, realmente. Então os bastidores ali do festival, ele é feito por parte de profissionais aqui da capital, mas por conta das empresas que vão para lá para fazer iluminação, para fazer som, tal, essa coisa toda. E o Boi em si, ele tem ali todo um staff, né, de pessoas que já conhecem muito bem como funciona o movimento. Porque o que acontece em Parintins, ele é em forma de arena, tem muito vídeo aí disponível nas plataformas do YouTube e tal. Ele é uma arena e ele tem uma entrada e uma saída, né, separada, né, dois portões que ele tem uma medida relativamente limitada. Então os carros eles entram e eles entram desmontados, como se fossem blocos, né? Aí quando chega lá dentro eles vão se arrumando, eles vão se encaixando, e aquilo vira uma alegoria gigantesca, e aí eles contam toda uma história e depois aquilo começa a sair no tempo exato e tal. E o que é interessante é que aqueles movimentos, né? Fala-se, inclusive, que esses movimentos que você vê no Carnaval do Rio e no Carnaval de São Paulo foi importado de Parintins, porque isso é uma tecnologia que Parintins já usa há muito tempo nas suas alegorias, do movimento dos braços, dos animais e tal. E quando você entra dentro dessa alegoria, é uma maquinária impressionante, porque um monte de cabeço, um monte de roldana, e o cara vai lá e parece que tem tentáculos, assim, porque ele movimenta aquilo com uma praticidade tão grande. E quando você olha a alegoria por fora, ela tem movimentos quase humanos, assim, quase, né, humanizados, assim, e dentro tem toda uma maquinária, realmente. Então, existe ali muito conhecimento empírico, mesmo técnico, de conhecimento prático, né, de experiências que eles vão fazendo. É um conhecimento ali que não vejo em outro lugar, assim, realmente. É impressionante. Existe já um conhecimento que já está sendo adquirido com a implementação das novas tecnologias, né? E existe também muito do sentimento envolvido no fazer Parintins, assim, porque as pessoas elas não estão lá para fazer aquilo dar certo, estão lá para ganhar um festival. Então, é a vida delas, é muito mais do que fazer uma alegoria, entrar e sair. Então, é algo que as pessoas saem de lá impressionadas, assim, porque elas veem algo que vai além do até mais do que, penso eu, né? Até mais do que o carnaval, assim, que lá é impressionante, só realmente vivendo. Então, hoje, os bastidores do Parintins é isso, é muito do parintinense mesmo. Até recebeu alguma influência dessa passagem de muitos desses profissionais pelas nossas atividades, pela central técnica, mas a gente também aprende muito com eles. Vocês já viram aqui, por exemplo, inclusive, a galera é muito acostumada a fazer um trabalho realmente braçal, né? Eles nem lidam bem com essa tecnologia. Diz que vai botar um motor ali no palco giratório e fala, não, rapaz, para com isso, deixa que a gente
roda na mão e tal. A galera que isso, assim, pô? Muito... né? Você olhava pra cara dos meninos, ó, vou colocar o motor aqui, você olhava pra cara dos meninos, era uma lágrima, era esse negócio. Mão, eles querem fazer rodar, eles, entendeu? É muito isso. Então é uma relação que vai além da obrigação, da responsabilidade, né? É algo que é difícil descrever. E o resultado de Parintins acaba sendo isso, né? As pessoas conhecem pelo mundo afora, é algo que realmente enche os olhos, emociona e encanta realmente. É incrível. Bom, acrescentando aqui, esses profissionais estão espalhados no Brasil inteiro, inclusive tem 3 grandes escultores aqui em São Paulo que tem uma demanda boa de trabalho, ainda bem, né? Pode estar, não sei como que está agora na pandemia, mas dá para enumerar vários profissionais que estão espalhados pelo Brasil, parintinense. E a gente tem inclusive, os profissionais de Manaus também tem um volume muito grande, né? Todo mundo é de Parintins. Muita gente que trabalha na área. Tem uma história aqui, eu acho que foi no ano passado, eu acho que foi na obra do ano passado, que a gente teve aqueles, eu acho que foi na Táqua, que tinha que fazer uma santa, e aí eu lembro que eu ouvi a história, a parte tem que fazer a santa, e o cara não estava falando as coisas, não fazia a santa, e a santa não sei o quê. E todo mundo achava que não ia tempo de fazer a santa, e depois, tá bom, quer que eu faça a santa? Qual tamanho que tu quer? Esse tamanho aqui? Cadê a foto? O cara foi pra lá, daqui a pouco já voltou com a santa esculpida, assim. Os caras, né? O cara pega aquela faca peixeira, chega a bicha já tem uma alça, assim, e começa a cortar aquilo ali, e fala, rapaz, onde é que vai parar isso? E sai, realmente, é uma agilidade, como é que faz, uma noção de proporção que é invejável, realmente. É um talento invejável, assim. Eu me impressiono, assim, eu vejo os caras esculpindo, assim. Os caras são muito bons. Sim, e é um lugar empírico, que, assim, você tá do lado, você se apaixona, porque, assim, você não entende nada, mas aí você vê o resultado, o que esse cara tá fazendo? Eles não marcam nada, eles vão lá só enfia a peixeira no bucho do isopor e sai uma santa. É de um talento muito ímpar. E, assim, agradecendo todos esses profissionais envolvidos, porque se não fosse o festival, se não fosse o evento de Parintins, esses profissionais estavam fazendo o quê? Eles estavam vivendo do quê? E eles estão tendo a oportunidade de colocar uma coisa que assim, para eles é tão natural como beber água. É isso aí. E é isso. Eu acho muito legal mesmo. Esses caras são fera. Ó, aqui a gente tá com... Vamos para outro lugar aqui, ó. O Festival de Ópera do Amazonas. Nesse ano, impossibilitado devido à pandemia. Seria a sua 23ª edição. Esse festival reúne pessoas dando oportunidade de formação técnica. Qual a importância? A gente já colocou esse lugar aí, ó. Aí eu queria saber, assim, ó, para você falar para mim, desses 23 anos do festival, como que é a mudança desses técnicos, que nem você falou, teve o tio Denis, o Jorge, o Renato Teobaldo, o Beto, eu agora, teve o Francisco também, alguns outros que eu não me recordo. Eu queria saber como que é esses técnicos, como que tá esses técnicos hoje no mercado? Eles têm, e aí tudo através do festival, né? O festival foi o primeiro dos festivais que a Secretaria fez na época, né? Eu tive a oportunidade de estar em todos desde o primeiro, né? E esse ano realmente a gente não conseguiu fazer, mas a gente já lançou ontem, coincidentemente, ontem, no Dia da Ópera, a gente já divulgou. Vamos fazer uma versão virtual do festival em abril e maio do ano que vem. Esse ano, inclusive, ia ser um ano histórico, porque a gente conseguiu pela primeira vez divulgar o festival com um ano de antecedência, criamos uma expectativa muito grande. A gente já estava divulgando isso, inclusive, junto aos órgãos de turismo. Realmente seria um momento muito, muito ímpar, assim, muito singular, né, no festival desse ano. E, assim,
a gente já vamos fazer, então, em abril e maio do ano que vem, o 23º Festival Amazônia de Ópera, numa versão virtual, talvez híbrido, né? Vai depender muito de como esteja a pandemia. E isso impossibilitou realmente que os profissionais que estariam atuando ali no festival pudessem trabalhar. O pessoal realmente passou por uma situação, está passando, né, por uma situação muito difícil aqui, como está passando pelo Brasil afora, porque não só o festival, porque eles não estavam no festival, estava acontecendo algum outro tipo de festival de música, tipo, né, do show business aqui, aí a galera ia para lá e trabalhava também. Alguma coisa estava acontecendo na cidade, faziam ali uma coisa ou outra, né? Então a gente não fez o Festival de Ópera e está até com o Natal também, que é um outro evento que a gente faz aqui. Ele está, de uma certa forma, aí, comprometido, porque comprometido quanto ao que a gente vai poder fazer, aí, o quanto nós poderíamos ter de mão de obra envolvida, justamente porque a gente não pode fazer nada em espaços públicos, né? Estamos trabalhando basicamente dentro do Teatro Amazonas e dos nossos espaços culturais. Então, hoje, assim, a pandemia, ela interferiu e impactou diretamente na nossa capacidade de realização, né? A Central Técnica de Produção hoje está realmente com as suas atividades reduzidas, está basicamente guardando o seu acervo, o nosso acervo lá, que realmente é um acervo muito grande, e realmente a gente agora está dialogando para ver se consegue fazer alguma coisa no Natal. Mas apesar de toda a história que a Central Técnica de Produção tem na realização dos grandes eventos no Estado, hoje, com a questão da pandemia, ela está impossibilitada. E aí eu queria aqui, inclusive, fazer esse registro, né, de todas as pessoas que fazem a Central Técnica de Produção ser o que ela é, toda essa referência que a gente vem conversando aqui desde o início do nosso diálogo. Uma é a Ciene, né, que está comigo desde o início dessa história toda, me aguentou lá durante muitos anos, e aí no final, quando eu saí, ainda dei para ela a missão de administrar a Central Técnica de Produção, e hoje ela é uma pessoa que para mim é uma grande referência. O Zezinho, que hoje dá nome, né? Eu falei lá no início que a Central Técnica de Produção tinha o meu nome, mas depois mudou para o nome do Zezinho, né? O Zé Carlos Viana Marques, que infelizmente faleceu por um problema de saúde. E o Rogério, que hoje já não está lá na CTP, está lá no Teatro Amazonas como diretor técnico dessa função na qual eu já exerci, né? Tem o Fred também, que é o nosso garoto lá, faz tudo dentro da CTP, o Marquinho. Tem uma turma lá realmente que tem história. Hoje já tem o Arnaldo Barreto, que já é de uma nova geração. Tem a Ellen, né? Tem a Dona Dora, né? Tem uma turma lá realmente que moram no meu coração, porque eu tenho um grande respeito, porque se não fossem eles, certamente hoje eu não estaria, inclusive, nessa função, porque também não cheguei aqui sozinho, né? Consegui chegar graças a um resultado que a gente construiu juntos no decorrer de todos esses anos que a gente vem trabalhando aí com um sentimento realmente muito, muito grande, assim, de fazer o melhor por aquilo, né? Então assim, hoje o meu sentimento é de gratidão por toda essa turma e, infelizmente, hoje não só a Central Técnica de Produção, mas a Secretaria de Cultura, que hoje eu estou à frente, a gente está fazendo um trabalho muito, muito longe da nossa capacidade de realização. Uma, por uma questão de orçamento, né? Porque hoje a prioridade no Estado é realmente salvar vidas, né? Cuidar da saúde e tal. E outra porque os nossos espaços estão limitados. Uma informação importante, o Teatro Amazonas foi o primeiro teatro a reabrir no país, né? Pelo menos teatros de nome, né? Grandes teatros e tal, foi o Teatro Amazonas. Inclusive foi noticiado nacionalmente. Fomos o primeiro teatro a reabrir, mas está muito longe da nossa capacidade de realização, né? Então, essa é a nossa realidade hoje. Ah, bacana. Bom, a CM está aqui, já mandou uma mensagem aí, né? Vamos. Ela está assistindo, ela? Meu Deus. Aqui, ela está assistindo, mandou uma mensaginha aqui já. Ah, foi? Eu não sabia. Aí, olha lá, o CTP e um coraçãozinho aí, ó.
Esse coração dela é azul mesmo, ela puxa minha orelha. Se eu falar alguma coisa errada, ela puxa minha orelha, viu, Alice? Então tem que me comportar direitinho aqui. Até hoje. Não, eu sei, ela puxa a orelha de muita gente lá. Eu não sei se eu fui puxado, mas algumas vezes eu acho que eu merecia, hein? Ô, secretário, deixa eu falar. Onde você vê cultura além dos espaços destinados à cultura? Como fazer a cultura mudar um local, a vida das pessoas? A iniciativa da economia criativa no Estado. Eu vi umas lives, algumas coisas você falando de economia criativa, fazer realmente, através da arte, as pessoas conseguirem seu ganha-pão, ser mais participativo dentro do município, dentro do bairro. Como você vê isso? Eu achei bem bacana esse apontamento aí. Na verdade, assim, a cultura ela está em todo lugar, né? É algo que vem antes da educação, vem antes de tudo, assim, já há a cultura, né? Em absolutamente tudo, né? Dado suas respectivas escalas e importâncias, enfim, né? Mas a gente tem procurado, como eu cheguei a comentar, o Teatro Amazonas é um grande celeiro de talentos, é um grande celeiro, tem uma capacidade de realização, de produção cultural muito grande. Os municípios, apesar da distância, nós temos mais de 1,5 milhão de metros quadrados, é um estado muito grande, territorialmente, cabe 4 São Paulo dentro, e nessa área toda nós temos 62 municípios, para você ter uma ideia, e nós temos metade da população concentradas na capital, né? Então, realmente é uma realidade muito diferente de outros estados, mas a gente tem uma cultura muito forte, muito expressiva, muito atuante. E quando a gente assumiu aqui, uma das coisas que a gente começou a trabalhar muito foi essa questão da economia criativa, porque é algo já faz parte até da nossa rotina, digamos assim, né? Só não estava, de uma certa forma, no nome da secretaria. Então, nós conseguimos mudar há um ano atrás, passamos a ser, então, Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Desde então, a gente começou a desenvolver o segmento da economia criativa, da cultura especificamente. A economia criativa é algo muito amplo, né? Algo muito grande, né? Que vai além, inclusive, do movimento, do segmento cultural. E com isso a gente começou a enxergar, então, outras vertentes, outras possibilidades, e entender realmente a cultura, além da cultura, a cultura realmente como geradora de valores, geradora de trabalho, de emprego, de renda, de qualidade de vida, né? Tudo isso a gente começou, então, na verdade, trazer à luz, porque acaba que é algo que a gente já faz na nossa rotina. A gente acabou não conseguindo avançar muito, porque a secretaria passou a ser economia criativa com 6 meses, mas eu estava com essa nomenclatura, veio a pandemia, e aí realmente a gente tem que mudar um pouco a nossa linha de ação, né? A nossa linha de atuação. Mas, através da economia criativa, a gente está gerando, inclusive, números, gerando dados, gerando pesquisas, mostrando para as pessoas de que forma a economia tem relação, e também esclarecendo um pouco o que é economia criativa, indústria da cultura, economia da cultura, né? Então, tudo isso a gente acaba tentando mostrar para as pessoas em que lugar está cada peça dessas, para que a gente possa, inclusive, profissionalizar. Eu falo muito aqui do empreendedorismo cultural, por exemplo, né, que é algo que é importante, que eu considero importante, no caso das pessoas que atuam, principalmente na técnica, né? Como a pessoa pode realmente acabar se profissionalizando naquilo que faz, e não trabalhar só nesses eventos que são sazonais, né? Então, ele vai passar a ser realmente um profissional que atua na área. Então, a gente já está desenvolvendo uma série de ferramentas e tem divulgado, inclusive, uma série de mecanismos para que as pessoas possam começar a entender o que é a economia criativa dentro dessa indústria cultural, e com isso a gente consegue, então, desenvolver mais atividades econômicas e profissionalizar o segmento. Isso é um processo, né? E uma das principais ferramentas que a gente está procurando implementar aqui é o Sistema Estadual de Cultura, porque, por exemplo, eu não tenho ainda uma lei estadual de incentivo à cultura, que eu não tenho. É o que a gente está desenhando aqui, dialogando junto à Secretaria de Fazenda,
porque isso significa mais renúncia fiscal num estado que tem muita renúncia por conta da Zona Franca, né? Então, isso tudo é muito, muito debatido aqui. Mas a cultura tem esse potencial. E a gente tem procurado também, Alício, trabalhar muito nas comunidades, muito no interior. Por exemplo, a gente abriu um liceu de arte fiscal de Santoro, lá em Envira, que já é fronteira com o Acre, né? Lá embaixo, realmente, lá, que você não tem acesso por estrada. Bota o material numa balsa que leva 10 dias para chegar lá. Realmente são alguns desafios que a gente desenvolve aqui. E o nosso Liceu de Arte Fiscal de Santoro, que eu atendo 7 mil alunos, e também parado agora, por conta da pandemia, mas é algo que a gente está numa fase de desenvolvimento. Inclusive, por exemplo, a Flávia Furtado, que é uma pessoa que está com a gente aqui no Festival de Ópera, você falou que assim, estava aí, não sei se a Flávia também está nos acompanhando, ela é nossa... Também tá. Bacana. Ela é nossa produtora executiva aqui do Festival de Ópera e ela tem nos ajudado muito a dialogar com outros grandes centros pelo mundo afora, levando, mostrando às pessoas os potenciais culturais do nosso estado. Com isso a gente acaba, por exemplo, teve uma ópera que saiu de Manaus, foi a primeira vez que a gente fez isso. Ela abriu a temporada de óperas do Janeiro do ano passado e depois foi para o Chile, né? E depois voltou para Manaus, e isso alugado. Talvez aí para fora isso seja comum, mas a gente nunca tinha alugado uma produção nossa, né? Então a gente acaba tornando rentável a atividade cultural. Isso para a gente é importante. A nossa Flávia aí, ó, Furtado. A Paula é um exemplo de coração, competência e liderança. Legal, obrigado. Obrigado. Flávia é minha irmã aqui, minha amiga. A gente enfrenta muitas dificuldades juntos, porque acabou de eu assumi a secretaria num momento historicamente muito diferente de tudo que já tinha acontecido até então na história da cultura do Estado, principalmente a limitação financeira. O Estado, nos últimos 4 anos que antecederam esse governo que está agora, passou por muitas turbulências, mudança de governo temporário, outra eleição e tal, e aí acabou que a cultura é muito fragilizada, crise econômica. E aí, na hora que a gente começou a se estabelecer, melhorar, e veio a pandemia, e lá a gente fica com aquele sentimento de frustração, né? É muito angustiante esse momento que a gente está vivendo, porque a gente está vendo todo um movimento cultural passando por dificuldade, quando a gente sabe que a gente pode fazer muita coisa, mas acaba estando limitado a tudo isso. Então a Flávia acaba sendo minha parceira aí nessa missão de levar um pouco da cultura do nosso estado para outros lugares, né? E as pessoas conhecerem um pouco do que a gente faz aqui. Então a gente fala a muitos lugares através dessa nossa relação, não só do Festival de Ópera, mas mostrando potencialidades culturais do nosso estado. Sim, e eu esqueci de acrescentar quando a gente falou de Parintins, a gente tem que reconhecer Parintins. Sim, é um evento simbólico para o estado, mas também é uma coisa, Brasil, é de suma importância, e isso, sabe, é uma coisa que mexe com o país inteiro. Esses técnicos que vão fazer carnaval, as pessoas que vão até aí, não percam a oportunidade de conhecer e ler sobre, entender como que funciona a estrutura disso. É incrível. Outra coisa também que, falando desse lugar aí, eu acompanho a gente já levou algumas óperas junto com o Fábio Retti, confeccionado lá na CTP, e foi pro interior do estado, e ele conta várias aventuras, né? Como que essas coisas chegam lá. E como que isso é importante, né, para chegar nesses lugares que estão... Como que faz? O que eles têm de cultura, né? Além da cultura que a gente sabe que tem, a cultura deles que eles estão lá, eles estão fazendo cultura. Mas chegar a esse lugar diferente, esse olhar diferente sobre alguma coisa diferente do que o dia comum deles, né? É muito importante. O Amazonas Fabinho Retti é um parceiro. Esse grande desafio. O Estado ele tem um potencial, como eu falei já algumas vezes, né? Teatro aqui é muito ativo, o movimento de dança aqui é muito ativo, de circo,
de música, assim, é impressionante, né? As artes visuais, o cinema, filmes de diretores premiados, né? O hip hop, a cultura popular, a cultura das tradições, né? A cultura mais tradicional de raiz, das raízes africanas, assim, tudo aqui assim, de uma efervescência muito grande. E o interior vive um pouco de cada movimento desse, né? Mas nós temos essas dimensões continentais. Então, nós temos 2 fusos horários aqui dentro do estado, né? Então, se você for até Tabatinga, você está 1 hora menos. Você tem uma ideia, né? Então, tem cidades que são 4 horas de avião. Mesma distância até São Paulo, avião, você vai, claro, numa aeronave um pouco menor, mas você fica 4 horas numa aeronave para chegar a um município do estado. Esse é o grande desafio de você fazer cultura no estado do Amazonas. E quando a gente levou, então, aí o Pequeno Teatro do Mundo, o Pequeno Teatro do Mundo, né? É isso, do Fábio Rett, né? Sim, o Pequeno Teatro do Mundo. O Pequeno Teatro do Mundo, sim. A gente reproduziu exatamente um espetáculo na íntegra de como a gente fez aqui na capital. A gente levou para o interior, então teve o envolvimento aqui da Casa Militar, com uma aeronave para a gente, o apoio do município, né? E aí, então, é uma logística realmente diferenciada, né? Como acontece, você bota no caminhão, bota a galera no micro-ônibus e pega a estrada. Aqui não, aqui tem de avião. Aí você acaba encontrando pessoas receptivas, né? Um público assim extraordinário, acaba sendo uma experiência realmente, não só para as pessoas que estão recebendo aquele espetáculo, mas para o artista que vai naquele município, porque ele vê um outro Brasil, né? Ele vê uma outra realidade, né? Pessoas extremamente receptivas, né? Umas pessoas agradecidas pela possibilidade de ter acesso àquilo, né? Então, realmente é uma experiência incrível, assim. Eu adoro, assim. Eu não queria ser secretário de outro estado. Eu só aceitaria ser realmente do Amazonas, do meu estado, né? Onde eu nasci, onde eu cresci, e eu conheço a realidade desse interior. Então, realmente eu volto a falar aquela frase que eu falei: vai além, sabe, do institucional, da responsabilidade da educação. É algo que você tem que sentir realmente, você tem que amar o que você está fazendo para poder você entender essa realidade. Aqui tem o César, do CTP, já saiu inclusive um carro alegórico da Santa Ceia para Munique, na Alemanha. Conta um pouquinho dessa história aí pra gente. Tá vendo? Rapaz, aí CTP tem histórias. Eu acho que é um mundo. Que o Jorge que foi para a Alemanha, não foi? O Jorge Mestre? Foi para a Alemanha. Foi ele que foi na época. Tem uma história dessa. Foi bacana. Acho que foi do... Bom, não lembro qual foi o espetáculo. Ou foi outro? Foi do Navio Fantasma, né? Acho que foi, não foi aquele... Tem que ver a falar a verdade, eu não lembro de cabeça, não. Muita evento na cabeça. Muita coisa. Poxa, quantos espetáculos... O Festival de Ópera, ao todo, você tem ideia quantos espetáculos já proporcionou? Quantos espetáculos foram feitos no festival? Foi muito. Tenho no currículo, eu vou fazer uma conta aqui rapidinho, tá? Eu vou botar Já teve festival que nós já fizemos 5 óperas, já teve festival que nós já fizemos 3 óperas, né? Então, vou botar uma de 4 aqui, tá? 4 vezes 20 dos festivais, a gente está falando de 88 títulos. Teve mais. Quer dizer, mas teve alguns que a gente fez mais de uma vez, né? Então dá quase 90 títulos aí que a gente já realizou. Eu acredito que o maior desafio foi o ciclo do Wagner, né? Nibelungo, né? Não sei se já teve outro país na América Latina que já fez, mas 4 óperas em 6 dias. Cada ópera com 3 atos, cada ato um cenário. Foi um negócio, uma experiência. Nós enchemos de container do Teatro Amazonas. Em cada container tinha um ato, cada ato tinha um responsável. Para mim, foi o maior desafio assim da minha vida, da ciência, da equipe da CTP, da Flávia, de todo mundo que viveu aquele momento.
foi o ciclo do Wagner. Valquírias, Siegfried, o Ouro do Reno e o Crepúsculo dos Deuses. Sim, as histórias são hilárias e eu sei como que foi uma loucura e como foi incrível. Bom, aqui é o nosso depoimento do Serjão do Rio. Olha, rapaz, Sérgio Santos, meu irmão. Eu só não estou conseguindo ler. Eu também não consigo aqui no celular. E a gente tem... a gente vai mandar para você. E bom, a gente já está indo para nossas considerações finais. E aí eu queria falar para você assim que tem uma coisa que eu, conversando com o Nonato, ele falou assim, ele ficava para lá e para cá quando eu conheci ele lá, e ficava para lá e para cá, e esse para lá e para cá, e você falou, né, que você sempre foi um cara inquieto, e aí eu acho que esse cara inquieto que ficava para lá e para cá foi abrindo portas, e ocupando essas portas, e com uma paixão, e com uma vontade. Você nunca... A sensação que eu tenho é que você nunca deixou as portas se fecharem. E hoje você está em um posto que eu sei que você, algumas vezes, não sei se você está ainda todo familiarizado. Eu acompanhei o processo de você sair do backstage para a secretaria. E eu acho que você está ocupando um lugar incrível, e que é mais uma porta que abriu, que você está ocupando muito bem. Queria parabenizar você por todo o seu trabalho, por todo o seu empenho, por todo o seu amor ao teatro, as pessoas que envolvem esse Teatro Amazonas, que é um convite a todos irem conhecer. E agradecer por estar aí com a gente, e fique à vontade aí, se quiser colocar alguma consideração final. Pode falar mal também. Não, eu queria realmente, acho que o sentimento maior realmente é de gratidão a todas as pessoas que já passaram pela minha vida e que abriram essas portas para mim, que me deram a oportunidade. Eu acredito que eu aprendi muito errando, assim, tudo, e graças à paciência de muitas pessoas que estiveram do meu lado, eu me considero um pedaço de um todo, assim. Eu nunca me considerei, pelo menos espero nunca ter passado essa impressão de maior do que alguém, ou melhor do que alguém. Eu sempre estive muito disposto a aprender com os erros, acima de tudo, e sempre me considerei um pedaço. Então, eu estando aqui hoje, eu não me considero sozinho. Eu tenho comigo toda uma história de muitas pessoas que vieram junto comigo, e eu sou também um pouco de todas essas pessoas que passaram pela minha vida, né? Que de uma certa forma estão aqui e decidem todas as minhas decisões, enfim. E expressar aqui o meu respeito, acima de tudo, por tudo aquilo que faço, por tudo aquilo pelo qual eu sou responsável. É uma responsabilidade muito grande, pelas pessoas, pelos segmentos culturais, pelos artistas, que eu comecei com artista, né, e tenho aí um respeito muito grande por todos os artistas, por todos os técnicos, por todos aqueles que dedicam a sua vida ao fazer cultural. Então, a minha vida basicamente é isso, e sujeito a erros, sujeito a falhas, e com muita humildade, sempre disposto a reconsiderar qualquer decisão e olhar sempre para frente, entender que isso aqui é só, eu não sou, né? Eu estou secretário e sei que é um momento apenas, e logo, logo estarei de volta novamente aos bastidores, ao backstage. Espero ser recebido, se Deus quiser, da mesma forma como quando vim para esse lugar, para que eu possa continuar, porque, cara, faz falta. Olha, eu sinto muita falta de vir à noite, sinto muita falta de reunir com a galera e bater papo, sinto muita falta de muita coisa, porque aqui realmente é uma responsabilidade muito grande, né? E lá, quando a gente está lá na técnica, também a responsabilidade é grande, até a hora de abrir a cortina, mas, como eu te falei, a gente curte todo esse processo, né, do fazer, né, de levar o espetáculo ao palco. Então, quero deixar aqui nos meus momentos finais o meu agradecimento a todos que nos acompanharam aqui durante essa uma hora, agradecer a você isso aí pelo convite,
e espero que logo a gente esteja aí dividindo aí uma bandeca, uma quentinha, rindo muito e, e achando soluções aí para as coisas acontecerem. Muito obrigado a todos. Valeu, Apolo. Obrigadão, hein? Obrigado, meu irmão. Falou.